Tivemos esse final de semana no Paraguai, Assunção, e tivemos um bom encontro lá com pastores, mais ou menos uns 250 pastores, e foi muito precioso ver o que Deus está fazendo naquela nação. Talvez o Paraguai hoje da América do Sul seja o país que esteja menos envolvido com esta nova ordem. Eles têm tomado algumas posições. Só não aceitar a urna eletrônica foi uma grande coisa que eles fizeram. Porque o sistema de controle é muito forte. A política do mundo é uma política baseada na meritocracia e na mentira. E isto faz parte da família de Caim. Lembram-se que nós, da vez passada, tivemos rastreando os nomes da família de Caim. E é uma conquista. Caim representa exatamente esse desejo da governabilidade, do comando das cidades através do projeto humano, e nós vamos aqui conhecidamente chamar de democracia. Que de democracia não tem nada. E desde que Péricles e Clístenes desenvolveram o projeto da democracia 500 anos antes de Cristo, dentro da filosofia grega, esse projeto visa a conquista de uma governabilidade anticristo, que tem como nome Novus Ordem Secularum, ou a nova ordem mundial. E Caim é exatamente esse elemento humanista que se infiltra em todos os segmentos e principalmente dentro do conceito de religião. Ele se instala dentro desta caminhada de dedicação. Enoque, o filho de Caim, e que foi o primeiro nome da primeira cidade que nós temos conhecimento dentro da Bíblia. Enoque, que é um nó que ninguém desfaz. Dá um nó aí e ninguém desamarra. Deste Enoque nós tivemos o Irade, o filho fugaz, que representa toda essa cultura de fuga, de não nos apresentarmos como somos, mas de vivermos como cebolas, cheios de camadas, a mentira da hipocrisia. O padre John Powell escreveu um livro muito interessante, Porque Tenho Medo de Dizer Quem Sou. Por que eu tenho medo de dizer quem sou? Porque eu vivo de idealizações e as pessoas não vão aceitar a realidade.
a grande parte de nós se sente incomodado com as injúrias. As injúrias, na verdade, elas são injúrias, mas muitas delas são verdades. Quando nos injuriam, o que nós ficamos injuriados é porque eles falaram a verdade a nosso respeito e nós não gostaríamos que os outros soubessem. É igual chamar o feio de feio. Né? É igual chamar o feio de feio. Chamar o feio de feio, ele fica zangado. Ele fica zangado. Eu até vi uma piadinha que a moça bonita ia passando e o cara disse assim, que moça linda. E ela virou, vou te processar. Hoje nós somos minoria. E as minorias, elas estão tendo muito direito. É a democracia às vezes. É a minoria que manda. Exatamente. Então, a fuga de Deus gera o indivíduo tendo a presunção, meu Jael, de exterminar a semelhança de Deus. Já que nós somos criados à semelhança de Deus, eu não quero ser simplesmente a semelhança. Então, Caim, uma conquista, Enoque, uma dedicação, Irade, a fuga, meu Jael, o ferido por Deus, ou exterminado, o extermínio da semelhança a Deus. Não quero ser como Deus, semelhante não. O filho dele, Metusael, aquele que é como Deus. Aquele que se torna mais parecido com Deus. Que quer ser Deus. Agora ele quer ser. Eu não quero ser semelhante, eu quero ser Deus. Você vai vendo os nomes trazendo a filosofia da religião. Este Metusael teve um filho chamado Lameque. E Lameque significa poderoso. E nós dissemos que existem 2 Enoques e 2 Lameques nas duas versões. Só que a versão de Caim é para cima. A ideia é subir. É o poderoso que quer subir. É o dedicado que quer se dedicar, mas no sentido de estar no controle de Deus. Na família de Sete, nós vamos ver que eles são para baixo. A de Caim cresce para riba, enquanto que a de Lameque, perdão, a de Sete cresce para baixo. É esvaziamento. Uma é enchimento, é glorificação, exaltação, orgulho. A outra é humildade, é mansidão, é quebrantamento, é para baixo. Esses movimentos a gente define claramente na fala de uma pessoa. Quando alguém começa a falar de si, aquela dicionário das crianças da Colômbia, que diz, adulto é uma pessoa que fala na primeira pessoa do singular. Eu. E é sempre querendo chamar a atenção do seu modelinho. Eu sou melhor. Uma vez, lá na Bahia, um cantador de viola, né, disse, eu sou maior do que Deus. Maior do que Deus eu sou. Eu sou maior no pecar porque Deus nunca pecou. Até no pecado eu quero ser maior. Já que eu não posso ser de um jeito que ele vai. Mas até aí ele perdeu de Deus. Porque Deus, sem nunca ter pecado, carregou o pecado de toda a raça humana e se fez pecado por nós. Então, maior do que Deus, você não vai nem no pecado, porque ele foi mais longe.
É igual a história do narrador lá. Agora eu se consagro. Agora eu se consagro. Então, o Lameque se tornou um poderoso, casou-se com 2 mulheres e teve 4 filhos. O primeiro filho da Ada, que significa a mulher da passarela, a Gisele Bündchen, aquela que se ornamenta para ser distinguida e que vai adiante, que vai na frente. Teve o Jabal, que é o companheiro do Humbertinho, criador de gado, né? E pode ser também uma ideia de domador, aquele que controla, que aplaca a fúria dos... Adestra. E o Jubal, que tem como raiz a liderança, conduzir, e significa foi o pai da música, dos instrumentos musicais, estaria muito próximo ao entretenimento. E essa ideia de fazer coisas para você ficar entretido. Nós falamos sobre a questão do pão e circo, do Juvenal, que é aquilo que governa a política da democracia. Não só da democracia, mas de toda a governabilidade de conquista. É pão e circo, e as pessoas vão ficando satisfeitas com isso. A outra esposa do Lameque teve, ela chamava-se Zilá, e é um significado de sombra. Nós falamos aqui que existe todo um conceito de viver nos bastidores, esconderijos, nas sombras. Nós temos medo de vir para a luz, porque a luz nos mostra quem somos, e sermos curados. E muita gente não quer ser curada. A gente prefere viver alimentando a doença psíquica, emocional, viver caçando significado em coisas que não trazem sentido. Uma pessoa que se orgulha dos cursos que tem, e os cursos que tem não lhe dão paz, não lhe geram um estado de contentamento. Ele vive brigando para ver espelho meu, espelho mágico, quem é que é mais capaz, melhor que eu, e aí vai. Então, ela teve um filho chamado Tubal-Caim, que é trazido de volta a Caim, foi o artífice de metais, parece que é aí o primeiro estrategista da guerra, e uma pessoa que tem como característica, pelos estudiosos, de ser o pai da maçonaria, desse sistema. E a Naamá, a encantada, com a amabilidade encantadora, agradabilidade, bajulação, faz com que as pessoas fiquem sufocadas com essa etiqueta politicamente correta. E isso é o sistema do mundo. Se você for por ali, pelas trilhas, você vai encontrar todo esse sistema de adoecimento. Agora, nós chegamos aqui no versículo 25 de Gênesis 4, 25. Provavelmente, nesse período, Adão teve outros filhos, mas dentro da genealogia bíblica, a Bíblia diz: tornou Adão a coabitar. Esse tornou Adão a coabitar não significa que ele não tivesse coabitado antes, mas coabitar no seu processo de revelação com a sua mulher
e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E aqui nós temos uma história. Esse versículo é um tratado de teologia. Primeiro diz que ela deu à luz um filho. Vocês se lembram que lá no primeiro versículo de Gênesis 4:1 diz que foi uma conquista, né? Adquirir um varão com o auxílio de Deus. Adquirir. Mas quando vai para Abel, no versículo 2, diz que ela deu à luz a Abel. É o mesmo verbo que é dado lá, é aqui. Ela deu à luz um filho. É um presente. Não foi uma conquista. Não foi um bebê de proveta. No caso de Caim é canar, né? Adquirir pelo ato da compra. Da conquista, da compra, do negócio, da troca de favores. Toma lá, dá cá. Esse conceito assim, eu vou orar e Deus vai se compadecer de mim por causa da minha oração. Eu vou orar bastante. Eu vou orar bastante. Muita oração. Oração forte. Jejum e oração. Queda de braço com Deus. É um absurdo esse troço. Queda de braço mesmo. Se você for reparar as orações da Bíblia, elas são curtas. Vamos tomar uma oração bem vulgarzinha, é a oração de Maria, em Caná da Galileia. Ela se dirige para Jesus e diz assim: eles não têm mais vinho. Maria viu em Jesus que ele tinha poder. Porque não me venha com essa ideia aqui, que ela estava querendo que Jesus fosse comprar uma carga de vinho lá no botequim do vizinho. Ela olhou para ele e diz assim: filho, e alguns estudiosos dizem que era parentes dele, aquele casamento, que o casamento naquela ocasião demorava uma semana. Acabou o vinho. E Jesus ainda dá uma resposta que eu contigo. Não parece assim das mais elegantes. O que eu tenho a ver com isso? Eu não vim dar pileque para ninguém, não. Não vim fazer festa de porre. Mas já que estou aqui. Já que eu estou aqui. Maria também não fez cara de. Ela diz assim, olhou para os caras e disse assim: faça o que ele mandar. Então, se nós tivermos como observação clara a realidade espiritual, nós vamos verificar que oração não é uma luta de braços com Deus, não é uma conquista, não é um fight. Oração é a conversa de um filho com um pai. E eu não tenho que conquistar Deus. Eu não tenho que capturar a atenção de Deus para mim, como se fosse um merecedor. Mas na verdade é Deus que me leva a orar graciosamente. E é Deus dando, é dádiva. Eu gosto demais desse versículo, que acho que é o centro da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E a Bíblia diz, é mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber.
Então é uma dádiva. E o mesmo verbo que aparece lá para Abel, aparece aqui para Sete. E Sete significa aquele que substitui e vem em lugar do outro. Ele é uma dádiva que é dada com uma ideia de compensação. Eu vou compensar vocês. Vocês perderam, eu vou dar. Alguns autores dizem que Sete significa ressurreição. Ele que veio para substituir o que foi retirado. E dentro do conceito da teologia, Sete significa o novo homem. O velho morreu. O novo homem vem agora com uma nova história, com uma nova identidade. A identidade de Caim é a identidade da conquista, de querer ser igual a Deus, de querer ser poderoso, sombra. Vive nas sombras. A identidade de Sete é a identidade do novo homem, Enosh. Nós vamos estudar outra vez todas as figuras dos nomes dos filhos de Sete. Estão apontando para uma realidade espiritual diferente da realidade de Caim. Os caínicos vão, quando não estão sendo atendidos, vão ficar magoados, vão perseguir, vão matar traiçoeiramente, vão se defender de uma maneira absurda. É a característica da obra da vida velha, do homem velho. Do seis. Agora, quando você chega para a família de Sete, você vê um crescimento para baixo, mas é um crescimento na evolução do despreendimento. Tende o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus. Então aqui nós temos o Sete, porque disse Eva, ela disse: Deus me concedeu, Deus me presenteou com outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Aquele que o diabo tirou, Deus me deu outro. O velho homem que apareceu foi trocado na cruz com Cristo. E há uma nova família. Um novo caminhar da humanidade. Assim caminha a humanidade. Vocês conheceram esse filme? Com James Dean? Pois é, que tem um outro caminhar. O caminhar daqueles que vão não para a Torre de Babel, mas aqueles que vão para o vale escuro. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque lá eu me encontro com o Senhor. Isso é muito precioso, muito precioso. Diz aí no verso 26 que Sete teve um filho, qual pôs o nome de Enos.
Que coisa mais linda. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Preste atenção, isso aqui não é sal de fruta enos. Mas aqui acabou a ânsia, não a azia. Acabou a ânsia de querer ser autossuficiente. Enosh. Homem na sua dimensão humana. Não homem na sua pretensão divina. Não é um homem querendo ser Deus. É um homem que é homem. Quando o homem é homem, ele invoca o nome do Senhor. E isto aqui é tremendo, viu? A meu ver, aqui está a grande revelação da Bíblia. Por quê? A Bíblia explica a Bíblia. Vamos para Romanos, capítulo 10, versículo 13. Você não está atento, não? Eu tô aqui, rapaz. Rapaz, Tô aí, no pente. dá no 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É verdade isso ou é mentira? Eu gostei do nome, tá escrito. Hã? Bertinho, tá escrito. Acabou. Está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Volta agora para o versículo 26 de Gênesis 4. A Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Portanto, A salvação chegou. a salvação chegou. A Bíblia não pode apresentar uma realidade que contradiga. Vamos para Joel. Joel 2:32. Aí depois. O bicho tá tocando aí, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Como é que diz aí? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, o que me deixa invocado é como é que a gente invoca o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? Chamar para dentro. Chamar para dentro. Há um grupo que diz que você pode ficar chamando ó Senhor Jesus. Eu tenho até uma historinha boa disso aí, viu? Conta logo. Diz que Pra não ficar com curiosidade. Eles estavam reunidos assim e eles faziam muito barulho, eles ficavam gritando assim: ó Senhor Jesus. Aí o vizinho começou a achar ruim, começou a tacar pedra. E eles gritando: ó Senhor Jesus. Aí diz que o cara lá da terra dele, lá da casa dele, gritou: ó Senhor Jesus. Daí eles gritaram: aleluia. Porque estava salvo. Falei, filho. Essa brincadeira. Não, mas é verdade. É brincadeira, mas é sério.
Você invocar o nome do Senhor Jesus não é você pronunciar o nome dele dessa forma. Vãs repetições. Hein? Vãs repetições. Vãs repetições. Trata-se de um convite à intimidade. Porque o Senhor se tornou perto. Porque nós só o buscamos porque Ele nos busca primeiro. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só invocamos porque Ele se revelou a nós de tal maneira que nós agora o queremos para uma intimidade. Porque Ele nos quis, eu agora acabo o querendo. E eu o quero na razão direta desta relação de intimidade. Não é de modo nenhum uma mentalidade de confissão audível ou Dogmática. hein? Dogmática. E de boca só. É uma questão de, olha, nós estamos agora unidos num relacionamento de o Senhor me aceitou e eu te recebo. E eu quero ficar contigo, quero viver na tua misericórdia. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que demais isso aqui, velho. Mostro demais que eu já estou doido com vontade de ver. Porque no Monte Sião Em Jerusalém, e em Jerusalém estarão os que foram salvos. salvos. Com o Senhor, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chama. Por que eu invoco? Porque Ele me chamou para uma relação, para uma caminhada. Ele me chamou. Senhor, eu quero viver contigo, eu quero viver na tua presença. O Senhor sabe que eu não tenho capacidade para isso. Lá no Paraguai, nós estávamos pregando domingo à noite. E quando terminamos de pregar, caiu um raio na redondeza ali e a luz foi embora. E todas as pessoas que estavam ali dentro da reunião começaram a acender os seus telefones celulares, que eles também servem para isso. Tem uns aplicativos bem interessantes. Que você serve como luz. E aí eu disse assim, que bom, este aplicativo está fazendo um sinal bem interessante. A luz de Cristo está em nós, e nós vamos brilhar esta luz no meio das trevas. É a luz dele. E nós vamos ser instrumentos de luz neste mundo. Porque Ele está em nós. Invocar o nome do Senhor é tê-lo em mim, vivendo em mim. E a vida dele em mim vai se manifestar. Eu não preciso fazer esforço para viver a vida cristã. Simplesmente ela vai se manifestar, ela vai sair. Por este aplicativo que está dentro de nós, chamado Cristo, o Senhor em nós. Ele vai sair no cafezinho, quando eu estou conversando com um amigo. Ele vai sair no volante, dirigindo. Ele vai sair no caixa do supermercado.
ele vai se manifestar de modo absolutamente natural. Como dizia Francisco de Assis, quando você for evangelizar, se for possível, se for necessário, use também palavras. Se for necessário, ao evangelizar, porque a vida de Cristo vai se manifestar. É isso que significa o invocar, não é ficar aí berrando e fazendo declarações. É bem verdade que com a boca a gente faz declarações muito preciosas. Vamos voltar para capítulo 10 de Romanos. Vamos ver o versículo 10. Que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você vê que primeiro precisa se crer com o coração e depois com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu vou falar, mas é preciso crer primeiro. E esse crer primeiro é um ato da graça de Deus nas nossas vidas. Se não vira Aimaasa. Se não vira? Aimaasa. Aimaasa. Corre bem, mas não tem mensagem para oferecer. É verdade. 1 Coríntios capítulo 1, começando com 1 e 2, só para a gente ver um pouquinho do contexto. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, em todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, nosso. Opa! Que coisa linda, né? Ele está se identificando, Paulo. Quem é Paulo? Paulo foi um chamado. Você nunca vai para Deus sem ser chamado. Chamado pela vontade de Deus, e ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, e está chamando aqui que ele está escrevendo com o irmão Sóstenes, a igreja de Deus. De quem é a igreja? De quem é a igreja? É minha igreja. Não, senhor, você não tem igreja. É a igreja de Deus, é a igreja de Cristo. Quantas igrejas tem? Quantas igrejas tem? Só uma. Só uma. Fui colocar combustível hoje no carro e estava falando com a moça e alguém disse assim, ela está quase chegando no Senhor. Quase por quê? Ela está quase crendo. Eu digo, não vá por esse caminho não, minha filha. Se você estiver dependendo de você para crer, você está perdida. Se for por seu esforço, você vai ficar nesse quase aí. Aí um camarada que estava do meu lado disse, o senhor não é o pastor? Eu disse, Glenn, da Igreja Batista? Eu disse, não, da Igreja Batista não. Eu sou um dos pastores de Jesus, da Igreja de Jesus. Que por acaso estou na Igreja Batista, mas eu não sou da Igreja Batista, eu sou da Igreja de Jesus. A Igreja Batista tem uma placa. Ele disse, eu não tinha pensado nesse negócio ainda. Eu digo, pois pode pensar e pense bem o seguinte, Jesus não tem duas igrejas.
Ele tem igrejas onde tem maior número ou menor número de pessoas salvas. Mas ele só tem uma igreja. Porque onde tiver a igreja de Jesus Cristo, vai ter trigo. Mas uma coisa que me intriga também é que vai ter joio. E o joio, eu não sei classificá-lo. Não sou eu que vou mexer nesse assunto. Mas que vai ter joio, vai. E pode ter uma igreja com 10% de trigo e 90% de joio. Mas é igreja. E pode ter uma igreja com 90% de trigo e 10% de joio. Continua sendo igreja. Porque quando Jesus disse que o reino dos céus era semelhante a um homem que plantou o trigo, e veio o inimigo dele de noite e plantou o joio. E ele disse para não mexer nesse assunto, porque nós não podemos transformar joio em trigo, mas ele tem poder para fazer qualquer coisa. Então, os chamados, a igreja de Deus que está em Corinto, santificados em Cristo Jesus, ele aqui usa a palavra santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Já são santificados e chamados para ser santos. Quem são estes? São todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Volto a dizer sobre a questão do invocar o nome do Senhor, porque ele disse assim, muita gente, o Senhor Jesus falando, muitos me dirão naquele dia, muitos, não são poucos não, Senhor, Senhor, em teu nome. Você quer ler esse texto aí? Você está tão ativo. Tô vendo aqui no grego o que é um invocar aqui, e uma das questões que me chamou a atenção aqui é levar o sobrenome de outra pessoa. Levar o sobrenome de outra pessoa. A ideia de invocar. A ideia de adoção. Você ser chamado por aquela pessoa. Muito significativo. Ele estava falando lá em Mateus 7, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos prodígios. Mas eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Em verdade vos digo que nem vos conheço. Minha Bíblia fala, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Pesado. Nunca. Mas o senhor não falou no nome dele? Então invocar não significa isso. Invocar é uma relação de intimidade, de afetividade, de familiaridade, de ter o nome do Senhor lhe dando identidade. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, estão dizendo, me dirão. Então, isso não é invocar. E ele disse, eu nunca vos conheci. Eu tenho verdadeiro ojeriza de falar essas coisas assim, mas precisa a gente estar consciente, essa turma que está aí, grande maioria, não é, na televisão, falando e negociando a fé das pessoas por carnê, por isso, por aquilo, essa gente é espúria. Alguém diz assim, eles são enganadores, sim, só existem enganadores porque existem pessoas enganáveis. Agora, quando me enganar, não ponho a culpa no outro, não. Eu sou responsável pelo engano também.
porque eu tenho que verificar. Eu me lembro de uma vez que eu comprei uma televisão, uma antena de televisão, que tirava, naquele tempo a televisão era da preto e branco e tinha aquele chuvisco, fantasma. Aquele fantasma, aquele chuvisco. Colocaram o ombrinho. E aí o cara na praça ali, ele deixava a televisão mais beleza. E o trouxa ficou lá assistindo o cara fazer o negócio e comprei a antena. E cheguei em casa, voltei de tudo quanto era jeito, no negócio não foi embora de jeito nenhum. Aí eu chamei o meu vizinho, que era o seu Schobiner, ele morava ali do lado, que era técnico. Ele disse: pastor, isso aqui não vale nada. Eu digo: isso aqui faz, os idiotas sempre fazem assim. Mas eu quis ser enganado. Eu não procurei saber antes. Eu fui enganado bestamente. Então, quando você se impressiona com esses milagreiros que estão por aí, faz coisas, você acha que Jesus não faz milagre? Faz sim. E faz muito e continua fazendo. Só que a glória não vai para homem nenhum. Ele pode te usar como instrumento, mas você sai de cena, porque ele não divide a glória dele com ninguém, nem o poder dele com ninguém. É dele, por ele e para ele. E você vai ser o bisturi na mão do médico. E fique muito feliz por ter sido usado como um instrumento. E sai de cena. Então, invocar o nome do Senhor. Sete, nasceu-lhe também Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Adão tinha 130 anos quando nasceu Sete. E Sete tinha 105 anos quando nasceu Enos. Então, 135 anos para se começar a invocar o nome do Senhor. Dos 2 séculos. Você imaginou um negócio desse? Vivendo na sombra, no sistema da presunção, na ignorância. É que a gente não faz conta. A gente vai lendo a Bíblia assim, correndo de carreirinha, e parece que o Enos nasceu no outro dia e foi embora. E, gente, foi tempo. Foi tempo. E hoje nós vemos muitas pessoas enclausuradas na ignorância. Não tem alguém para sair e entrar na brecha e proclamar que você é um alforriado desde o momento em que Jesus foi para a cruz e carregou todos os pecados. Fica simplesmente negociando com as pessoas comportamento, conduta, frequência à igreja. Um pastor lá no Paraguai, agora estamos depois da reunião na noite, fomos comer uma pizza e estávamos conversando lá, e um pastor estava me contando, o pastor lá, fulano, ele diz que ele não pode pregar sobre a perda da salvação, que o crente não perde a salvação. Porque se ele falar isso para as pessoas, eles vão embora da igreja. E ele tem que deixar as pessoas com medo para elas ficarem vindo à igreja. Eu digo, você sabe como é que ele se chama? Ele se chama de falsário, embusteiro, safado. Não é pastor. Porque se
eu tiver que manter as ovelhas no rebanho, na base do medo, se elas não vierem para a comunidade movidas por amor, que elas sejam livres para fazer o que bem entendem e nunca, jamais venham para a comunidade porque elas estão com medo de ir para o inferno. É bom lembrar da frase de Madame Guyon, aquela francesa do século XVII, quando ela dizia: eu quero botar fogo no céu com essa tocha, e eu quero apagar as labaredas do inferno com esse balde d'água. Na praça, lá na frente do Louvre não, aquele outro palácio lá de Versalhes, ela gritava, e a corte zombava dela. Eu quero botar fogo no céu com essa tocha, e eu quero apagar as labaredas do inferno com esse balde d'água. E aí alguém resolveu perguntar para ela: mas por quê? Para que ninguém vá para Deus por interesse das ruas de ouro, nem com medo das labaredas de fogo, mas simplesmente por aquilo que Deus é: amor. Que coisa louca! Isso é loucura? Isso é sanidade da boa. Então, nós não temos que sonegar a verdade para os outros para que as pessoas sejam manipuladas, de maneira nenhuma. Daqui a pouco eu tenho que levar minha filha na rodoviária, ela vai para a casa dela em Campinas, em Valinhos, e ela veio passar uns diinhas aqui. Mas sabe por que ela veio passar uns diinhas aqui? Nós nunca pedimos que os filhos venham para nossa casa. No dia que eles tiverem que de vir por obediência estúpida, ou porque nós estamos pedindo, ou por alguma razão de interesse, ou por medo, ou por culpa, que eles fiquem lá. Eles fiquem bem longe. Agora, se eles vierem por amor, nós vamos fazer festa. Nem que seja com água e pão. Mas nós vamos fazer festa. A igreja de Jesus Cristo é lugar para que a gente ande com festa. Vai lá, meu filho. Já falei demais. Acho que eu acho que já vou levar minha filha daqui a pouquinho. Mas a família de Caim eu não quero pertencer a ela, não. É muito chata. Eu prefiro ficar na família de Sete. Vai lá, meu filho. Acho que já falou o suficiente. Já. Não, meu filho, você tem aí para contar algumas coisas para nós. Você já contou uma boa e... Não, é que a gente faz piada, né? Com algumas coisas, mas elas são sérias, né? Quando a gente fala sobre essa questão da ideia de um grupo que olha para um texto desse das Escrituras e porque está escrito assim: todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo, e transforma isso num conhecimento ou numa prática ritualística desprovida de realidade espiritual, desprovida de verdade, mas que é capaz de salvar alguém mesmo assim. Ou seja, simplesmente diga: Senhor Jesus. Uma mantra. Exato. E isto será o suficiente para que você seja salvo. Isso é muito mais corriqueiro do que a gente pensa. E às vezes também está como um sofisma na nossa mente. Eu já atendi um rapaz e ele falando da situação dele e das incertezas da vida, e que ele queria uma... Como que eu sei que Deus está me falando? E sabe, com certeza eu falei: querido, tudo que Deus quer fazer é tirar as suas certezas.
Deus, quando chama Abraão, ele tira primeiro o chão de Abraão e depois fala que vai mandar ele para uma terra que ele vai mostrar. Eu te mostrarei. Para que a gente possa aprender com a vida, com o relacionamento, para que a gente entenda que a vida com Cristo, ou a salvação, ou o Evangelho, é para ser vivido. Não é uma técnica, não é um dogma, não é um amontoado de regras, que em sabendo elas, que em dominando o conhecimento, eu manipulo Deus e o sistema. Não. Porque nesse caso eu continuaria escravo do meu pecado, continuaria sem nenhuma intimidade com Deus, continuaria sendo um manipulador inclusive de Deus. E às vezes a gente está assim, eu me pego, né? O que eu posso fazer com a leitura bíblica que eu tenho, com os estudos que eu faço, para Deus gostar mais de mim? Qual que é a chave do coração de Deus? A chave do coração de Deus é um coração aberto, rasgado. É um coração que vem nos chamar, que não poupou o seu próprio filho. E que nos chama a conhecê-lo no íntimo, a andar com ele, a andar sem certezas, descansado num caráter. Deus me ama. A prova disso é que seu filho foi crucificado. Não existe nenhum sistema, nenhuma regra, nenhuma conduta, nenhum conhecimento teológico que me faça adequado diante de Deus. A única coisa é que Deus me amou. E para eu ser adequado, Jesus Cristo veio ser a minha vida. Jesus Cristo veio ser a minha justiça, a minha santidade. Jesus Cristo veio ser a minha vida. E agora eu estou no dia a dia, nas trombadas, nos acertos, nos erros, conhecendo o caráter de Deus e invocando o Senhor para ser salvo em todo momento também. E, Senhor, me socorre. Senhor, Tu és a minha vida, eu dependo de Ti. Senhor, 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 Tu és o meu refúgio, Tu és o meu esconderijo, Tu és a minha rocha, Tu és em quem espero, Tu és a minha esperança, Tu és o meu tudo. Isto é salvação, é vida de fé, é vida de não viver pela possibilidade nem pelo conhecimento do certo e do errado, porque isso foi o que nossos pais Adão e Eva fizeram e deu no que deu. Esse novo ser, esse novo homem que foi dito, é para viver desfrutando a condição de filho, sabendo que uma coisa só, Deus é minha vida, Deus é meu tudo, Deus me chamou, Ele vai me sustentar, Sua graça não deixa ninguém pelo caminho. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até a vinda do Seu Filho amado. E é nisso que eu me deleito. É isso. Amém. Eu vou deixar um texto com vocês aqui, que é muito interessante. Sofonias, capítulo 3, versículos 8 e 9. Bezerrinho aqui. Sofonias 3, 8 e 9. Esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira,
pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Se você não enxergar a obra da redenção aqui, Cruz toda. hein? A crucificação. A crucificação está aqui, ó. Esperai por mim, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu levantar para o despojo. Despojo é lugar de morte, de guerra. Porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição. Vocês se lembram que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Jesus estava no madeiro, caiu a maldição e o furor da sua ira, para que o zelo do Senhor consumisse toda aquela pecaminosidade. E então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. E o congregar aqui me lembra, e eu quando for levantado da terra, todos Opa. atrairei a mim mesmo. Mas é lindo isso aí, hein? A Bíblia de capa a capa está falando de uma redenção eterna para a gente fraco e doente e problemático e crápula igual a mim. Você está nessa fila ou não? Amém. Tá bom, então tem esperança. Tem esperança. Pai querido, graças te damos pela suficiência do teu Filho, pela eficácia do teu Espírito e pelo teu amor inconquistável, no nome de Jesus. Amém.